Então, boa noite, gente. Estamos aqui, então, para uma reunião de setembro, nossa reunião aberta com famílias, pretendentes à adoção. Nosso tema de hoje é um tema novo, né? Um tema que o GEAFA ainda não passou por esse tema em outros anos, propriamente dito assim. Nós já falamos sobre os mitos, né? Mas dessa forma como o mito da caverna, né, uma provocação aí para a gente fazer um paralelo com a adoção, é a primeira vez. Então, nós queremos desejar boas-vindas a vocês, né, que tirem suas dúvidas, né, que participem, né, quando acharem necessário, né, não existe nenhuma obrigação, mas quando se sentirem à vontade para fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade. Eu me chamo Marilyn, sou psicóloga, atuo no GEAFA já há alguns anos, e não sei se tem gente nova, né? Me parece que alguns são já conhecidos, mas o GEAFA, para deixar registrado, né? Ele atua há 13 anos na região da Grande Florianópolis e atua na participação tanto de pretendentes da adoção, quanto também de pós-adoção, né? Então, são grupos formados por associados, né, pessoas que são voluntárias no grupo e que atuam nesse propósito de levar a informação de qualidade, né, desmistificando muitas vezes a adoção, tirando um pouco da romantização que é feita, né, por alguns núcleos, e buscando adoções de verdade, né, adoções que sejam para sempre. Tá? E querem se apresentar, né? Acho que o restante do grupo pode se apresentar rapidinho, para a gente fazer aquele bate-bola rapidinho. Eu sou a Ana Lu, psicóloga, também aqui da GEAFA. E é isso. Pronto, rapidinho. Rapidinho, né? Aline, psicóloga aqui também já. Sou a Marli, atualmente o meu papel aqui na parte contábil, financeira do GEAFA, e a gente atua aí desde o início dessa jornada. Temos também com a gente o Leandro, né, que está aqui na reunião, que é nosso jurídico, nosso advogado, vice-presidente do grupo. E temos outros integrantes que hoje, por motivos particulares, não podem estar, né, mas são os nossos braços juntos, assim, né, a nossa união das forças aqui, para que tudo dê certo, né, para que esse grupo cada vez mais alavanque, né. Então, acho que a gente pode começar, né, com a nossa reunião. A Ana Lu vai fazer essa parte inicial. E, como eu falei, né, coloquem ali no chat os nomes de vocês, né, para a gente fazer a nossa lista de presença. E também, quando tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade, né, para colocar no chat ou levantar a mãozinha aqui também, quando for necessário. Vamos lá, então, Ana Lu. Bom, é bem interessante o GEAFA poder trazer aí a mitologia, né, como uma provocação, assim, aos assuntos que envolvem a adoção. É muito importante que fique claro que hoje nós vamos fazer assim, vamos trazer um mito que é muito conhecido, né? E que nós vamos usá-lo para relacionar apenas com as questões da adoção, tá? A gente vai minimizar o sentido do mito, porque ele é muito amplo, né? Ele, quando foi criado, quando ele foi usado, na verdade, por Platão, porque Platão também usou o mito da caverna, numa dos escritos dele, ele tinha uma intenção, ele tinha toda ele usou o mito como uma metáfora, e nós também vamos usar, só que nós vamos usar o mito como uma metáfora para a adoção, tá? Então isso tem que estar bem claro, porque senão algumas pessoas vão ouvir e falar, nossa, mas o mito é tão amplo, o mito envolve tantas coisas, e realmente ele envolve, né? Aliás, a mitologia, acho que vou só dar uma pinceladinha aqui rápida sobre a mitologia, porque as pessoas falam da mitologia e às vezes a gente nem sabe, né? Do que é, por que mitologia, por que estão falando que a mitologia é tão bacana e tão legal para o GEAFA poder explorar.
A mitologia ela é usada há tempos, porque ela é considerada o estudo de mitos, e estudo de mitos significa culturas, conjunto de culturas, de fatos, são narrativas de um povo, de uma cultura, de uma região. Então, a gente pode falar da mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia cristã, enfim, vários tipos de mitologias. Embora algumas pessoas imaginam que a mitologia é uma coisa só do outro povo, mas na verdade o nosso povo também tem as mitologias, né? No caso aqui, a gente está usando a mitologia, o mito da caverna, que a gente vai passar um videozinho depois para explicar um pouquinho ela, mas a ideia é que a gente possa usar os acontecimentos do mito e trazer para uma relação atual e real do processo de adoção. Eu acho que dá para a gente passar e depois, em seguida, a gente vai falando dele. Pode ser, Aline? Pode. Eu vou compartilhar e daí se não tiver aparecendo áudio, vocês já me avisem, tá? Eu não vou parar para perguntar ali na hora. Mito da caverna. O mito fala sobre Sim. prisioneiros, desde o nascimento. Oi, falou alguma coisa? Alguém? Não, Não? só falei que estava certinho. Tava ok. Desculpa. Mito da caverna. O mito fala sobre prisioneiros, desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna, e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, sombras, analisando e julgando as situações. Vamos imaginar que um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com os animais e etc. Voltaria para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão o chamar de louco, ameaçando-o de morte caso não pare de falar daquelas ideias consideradas absurdas. Se o vídeo teve relevância para você, deixe um like e se inscreva no canal. Depois a gente pode passar o nome do canal para vocês darem um like. A gente não conseguiu cortar o finalzinho do vídeo, mas... Eu tentei ali, mas subiu o negocinho na hora e... Mas é bom também, porque acaba divulgando de onde a gente pegou o vídeo também, Claro. Que a gente acabou nem pondo referências, né? Acho que Referência no finalzinho né? aparece, né? Então acabou dando tudo certo. Nós tentamos trazer agora alguns pontos, né? Que o mito fala. Na verdade, eu ia começar a falar, mas eu acho que vale a pena a gente perguntar assim, se ficou claro, se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar sobre o mito, sobre a narrativa, né, do mito, não a análise, mas assim, se entendeu, se passou muito rápido, se Vocês gostariam já de conheciam, né, Ana? rever, se já conheciam. Como é que é para vocês esse mito? É novo? Como é que alguém quer trazer alguma contribuição? Eu não estou acompanhando o chat, eu não sei se alguém escreveu, eu não Eu consigo consigo ver. ver aqui. Uhum. Se alguém quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade. Todo mundo participando junto ao mesmo tempo. Eu confesso, até comentei com as meninas, né, que era um mito que eu não conhecia, né?
é algo que foi novo para mim e que ele desperta um monte de reflexões, assim, né? E personagens, da situação do ambiente, né? E acho que tem muita. Consigo ver, assim, pelo olhar da adoção, assim, o quanto a gente pode aproveitar isso, né? Para a nossa realidade aqui. Acho que eles não estão a fim de participar, né? Estão tímidos. Estão tímidos, tudo bem. É só porque, né, às vezes passou rápido, às vezes alguém quer tirar alguma dúvida, né? Mas eu me sinto, assim, na necessidade de falar um pouquinho, embora tenha aparecido o vídeo, mas, assim, a alegoria desse mito, então, trata-se de alguns prisioneiros que ficavam na caverna e a visão que eles tinham era apenas das sombras que objetos e pessoas faziam atrás deles. E aí, quando um deles sai, ele se identifica essas coisas como uma realidade, né? Como algo tridimensional, como algo palpável, cheirável, algo que ele poderia entrar em contato. E aí ele aí não aparece, mas assim, ele fica no dilema do ir e voltar, né? Ficar ali ou voltar e avisar as pessoas que estavam ali na caverna de que aquilo existia e que aquelas sombras não eram a verdade. Então ele fica na dúvida, mas ele vai. Aí ele vai, e quando ele chega lá, ele é tido como louco, é tido como alguém que enlouqueceu devido à luz, devido a ter saído daquela situação. E ele acaba morrendo ali dentro da caverna, né? O final do mito acontece isso. Então, o que a gente pode pensar, né? A primeira coisa que a gente vê do mito... Oi. Posso só fazer, que Claro. surgiu aqui uma resposta no chat, né? Só Claro. para antes de trazer o que foi dito aqui. Legal. O Ricardo, né, ele trouxe que ele já conhecia, mas que é sempre bom refletir a respeito e como precisamos rever nossos posicionamentos em relação a tudo, principalmente com relação à adoção. Legal. Muito É bom. isso. Muito bom. O primeiro elemento que eu acho bacana, que sim, que acho que é forte no mito, é a questão da sombra, né? Que a gente entende como verdade, aquilo que a gente vê, e na verdade ela é a sombra da realidade. E quando nós pensamos em sombra, nós pensamos em algo que ele não vem exatamente como a realidade, ele vem deformado, as sombras ali eram feitas também a partir de fogo, então, por causa do vento, muitas vezes vinha distorcida, né, a sombra acaba ficando inclinada, maior. Então, assim, aquilo que nós enxergamos, ela não é necessariamente a verdade, mas ela é uma parte da verdade. E, às vezes, ela é um cisco da verdade, simplesmente um rascunho, um rabisco, né, da verdade. E aí, o que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer que, muitas vezes, nós ficamos presos por causa da maneira como nós crescemos, nascemos, crescemos, o lugar onde nós estivemos, as pessoas que estiveram com a gente, tudo que a gente foi aprendendo, os núcleos que nós participamos, né, sociais, e tudo vai nos conduzindo a uma visão, muitas vezes unilateral ou pouco explorativa. Então, o que acontece? A gente enxerga por um ângulo, por um caminho, por uma vertente, e o mito nos ajuda a pensar que a gente precisa refletir o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, e o que nós estamos sentindo a partir daquilo. É muito importante a gente sempre questionar o que a gente vê, sempre questionar o que é imposto, o que é trazido para nós, o que é mostrado para nós. É claro que essa fala parece um pouco revoltada, né? Sempre questionar tudo que vem, mas a ideia não é que a gente levante brigas
e militâncias e destruições. Não, a ideia é o questionamento, é a visão crítica, é a coragem de poder olhar para algo e refletir se aquela é a única verdade. E aí, voltando um pouquinho para falar da importância dos mitos, a gente sempre usa a mitologia, porque a mitologia ajuda a gente a entender a sociedade e as relações interpessoais, né? Então, se eu estou refletindo sobre a verdade que eu estou vendo, eu fico pensando, e a pessoa do meu lado, o indivíduo que está do meu lado, também está questionando. Então, eu fico pensando, será que eu vou chegar numa resposta de certo ou errado? Será que eu realmente vou começar a questionar e pensar, não, eu estou certa, eu estou extremamente certa, esta é a verdade absoluta da coisa. E o outro do meu lado? Ele está, só para concluir, ele está realmente, se ele começar a pensar na verdade absoluta, será que a gente não vai ter um problema? E se a gente conseguir entender que eu tenho uma verdade e o coleguinha do lado tem a outra? E que as duas são verdades. As duas. Que não é uma única verdade. Que a verdade ela pode ter o meu olhar e pode ter o olhar do outro. Será que isso não amplia a ideia de relacionamento, de respeito, de consideração, de cuidado? E será que isso nos ajuda a ter mais coragem para refletir sobre cada coisa que nós encaramos no mundo? Porque se não existe uma verdade absoluta para todo mundo, eu posso começar e buscar as verdades que existem em cada coisa que eu entro em contato. Mas a partir do meu conteúdo, da minha vida, né? A Marilyn levantou a mão aqui. Mas pode concluir, né? Não, Ah, tá. É que eu estava falando, Anê, eu lembrei muito de uma fábula, que não sei se vocês já escutaram, sobre o elefante, e que ao redor do elefante colocaram vários deficientes visuais, e pediram para que ele descrevesse o que seria um elefante. Então, um deficiente visual ficou com a parte da tromba, o outro ficou com a pata, o outro ficou com a orelha, e cada um foi descrevendo o que era o elefante. Então, um disse que o elefante era uma parte fina, comprida, né? A outra disse que era uma parte cilíndrica, tinha um casco duro, a outra parte disse que era algo cilíndrico e tinha 2 furos, né? Então, assim, cada um tinha a sua verdade sobre o elefante, né? E compartilhar, e como tu falou, essa questão do todo, né? Cada um tinha somente uma parte, somente um cisco. E não era a visão do tamanho do elefante como ele é. E as partes. E não pode, ninguém pode dizer que tinha alguém errado, né? Em hipótese alguma. E aí, quando a gente fala um pouco desse questionamento, do estar sempre questionando, a gente coloca que eu vou chegar na minha decisão de vida, eu vou chegar na escolha da vida que eu determino para mim. E quando a gente fala da adoção, a gente fala de uma escolha. Nós escolhemos adotar, né? Nós escolhemos ser pai e mães por adoção. E aí a gente entende qual é a verdade disso? Qual é a verdade de ser pai e mãe por adoção? Volto a dizer, não é a verdade absoluta, é a minha verdade, né? O que é para mim? A gente traz aqui, em vários encontros do GEAFA, a gente tenta desmistificar, né, romantizar a adoção, né? Eu sou a favor de dizer que a gente romantiza a parentalidade, na verdade, né? Mas aqui o nosso foco é a adoção. Mas a gente costuma romantizar a parentalidade, quer dizer, ser pai e mãe parece que é algo sublime, maravilhoso, genuíno, fantástico e livre de obstáculos e problemas e dificuldades. Isso real, a gente já falou aqui várias vezes que isso não é real. Isso é uma sombra. Aliás, isso é uma sombra gigante que está lá no fundo da caverna e só enxerga isso quem realmente está aprisionado na ideia de pais e mães maravilhosos,
né? Acho que isso é muito importante a gente dizer. E aí, quando a gente fala da adoção como uma verdade, a minha verdade, o que seria, a gente entende que a adoção é uma oportunidade, né? Tanto para essa mãe quanto para esse, e os filhos também, maravilhosos, verdade. Tanto para esse pai quanto para essa criança, né? Os pais e essa criança, esse adolescente. Aliás, nos slides que a gente escreveu aqui, a gente escreveu muito criança, mas eu quero que vocês considerem adolescentes, tudo é porque o espaço era pequeno, e aí eu pus criança, mas assim, aí, né, colocamos criança, mas a ideia é que a gente pense criança, adolescente, menino, menina, enfim, no geral, tá bom? Tem que deixar bem claro isso, assim, que se não pensar, isso só acontece com a criança, não, a gente está falando de qualquer filho que seja adotado, né? Mas quando a gente pensa, vamos voltar aqui na minha verdade, na escolha que eu fiz de adoção, a gente pensa, assim, na oportunidade que eu tenho de ter mais um papel na minha vida para desenvolver, né? Então, quando a gente pensa no mito da caverna, a gente pensa que eu deixei de ser uma prisioneira dentro da caverna e eu saí, porque eu ter soltado as minhas correntes não significa necessariamente que eu precisaria ter saído da caverna, né? Eu poderia ter ficado ali dentro mesmo, sem correntes, mas eu decidi ir lá fora, eu decidi ver o que era aquela luz, eu decidi ver o que era aquela abertura. Então eu fui, mas eu sabia que eu ia precisar de um esforço muito grande, porque há muito tempo eu estou acorrentada, então eu não tenho força muscular, a minha visão ela só funciona no escuro, né? Então eu vou ter que me esforçar pra caramba para sair da caverna, eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que me deparar com a luz que vem lá de fora, eu vou ter que encarar o que tiver ali, que eu também não sei o que tem, né? Então, quando a gente escolhe ser mãe e pai, quando a gente escolhe construir a nossa família, a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por situações e que só vão conseguir se sustentar e se superar a partir do meu desejo, da minha vontade, da minha busca, né? Da minha coragem de ir, de descobrir. E a gente tem que estar claro, assim, pensando um pouquinho sempre no mito, que esse prisioneiro, quando ele sai, ele não sabe o que tem lá, e ele não tem a intenção de ser melhor, de ser pior, de vencer, de conquistar, de ter a melhor família do mundo, vamos trazer pela noção, ter o melhor filho do mundo, ser o melhor pai do mundo. Não, ele apenas está indo. Ele está indo numa descoberta, ele está indo para ver o que tem lá fora. Ou melhor, o que tem lá, porque eu nem sei se é fora, eu não sei nem dentro nem fora, enfim, está descobrindo tudo. Tudo é uma descoberta. E ele vai na ingenuidade, ele vai sem a intenção de. E aí ele descobre. Essa falta de intenção, de regras, isso é muito importante também, porque é o novo que está lá. É o novo. Ele só sabe se proteger, porque quando ele se depara com a luz, ele tampa, ele fecha o olho, ele se cobre. Então, existe uma autodefesa, né? Ele, quando vai mexer na grama, quando ele vai entrar em contato com a árvore, quando ele vai pegar os objetos, ele não chega batendo, apertando, empurrando, chutando, ele vai devagar, ele vai apalpando, né? E quando a gente pensa em adoção, a gente pensa na construção, a gente pensa no contato, a gente pensa quem eu estou entrando em contato, quem é essa pessoa, quem é que está chegando para minha casa, quem é que está entrando aqui, que cuidados eu tenho comigo, que cuidados eu vou ter com o outro, essa delicadeza, né? Essa descoberta, esse conhecimento. E muitas vezes a gente entende que quando a gente se depara com algo, aquilo é meu, eu já entendo, eu já conheço, eu já sei, né? Mas, na verdade, aquilo é externo. Então, eu vou com muito cuidado, eu vou com muito jeito, né? E eu vou pensando que as pessoas que não conhecem essa realidade deveriam conhecer. Eu vou lá, eu tento voltar, né?
que é para, eu acho que esse eu entro o GEAFA, tá? A associação que eu fiz aqui, que é o GEAFA, né? Quer dizer, as famílias que adotaram vão lá e dizem assim, vamos montar um grupo, porque as famílias precisam de apoio, né? Precisam abrir os olhos, vamos olhar para tudo isso. Minha internet parou, não? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Desculpa. Veio aqui um... Ok. Então, acho que o GEAFA entra muito nisso, em voltar para a caverna e dizer assim, vamos lá, vamos ver o que tem lá fora, vamos ver, né? Vamos um por um buscando conhecer o que tem lá. E trazendo um pouco da importância para a criança, né? Que a gente pensa, a verdade dessa criança, as sombras dessa criança, a gente não tem ideia, né? De quais são. Eu posso imaginar, eu posso levantar hipóteses aqui, eu posso acreditar em algumas coisas que ela viu como sombra e o que aconteceu, na verdade, com ela. Mas eu não sei. Eu não sei de verdade, né? Mas eu sei que ela tem sombras e eu sei que ela tem uma verdade, uma realidade ali. E aí, quando ela é adotada, isso não vai deixar de acontecer com ela. Ela vai continuar vendo as sombras daquela nova família e a realidade daquela nova família, ok? A gente sempre tem que lembrar disso. E aí, qual é a função desse pai e dessa mãe, né? Que já foi lá para fora, que já viu como é que é, né? Que já pensou no que vai ser pai e mãe. É trazer, vamos lá, vamos tentar orientar essa criança a que a realidade que ela viveu, a sombra que ela viu, é diferente da realidade da sombra que ela vê hoje. Né? E focar na realidade de agora. E focar na família que está se construindo. Né? E se abrir para que eu entenda que é uma nova verdade, é uma nova realidade para essa criança que está chegando. E aí, como eu disse lá atrás, quando a gente chega no novo, a gente chega com cuidado, a gente chega devagar, a gente chega respeitando aquilo que já existe, né? Aquele cuidado. E a gente tem que lembrar que esse pai e essa mãe, ele tem muito conhecimento para essa criança que está chegando. Muito. Esse pai e essa mãe, eles são repletos de informações. Inclusive, esses pais estão se preparando para ser pai e mãe, né? E a hora que esses pais têm esse conhecimento, eles podem contribuir fornecendo tudo isso para essa criança. Mas essa criança também tem algumas informações. Essa criança também tem um conteúdo. Essa criança também tem um conhecimento. Então, o que a gente imagina? E se a gente juntar isso e respeitar isso? Por exemplo, o cara da caverna, quando ele chegou para os outros e falou assim, gente, vocês não sabem o que é realidade. Vocês pensam que essas sombras aí são reais? Não são. Vamos sair daqui. Cara, isso foi um susto para quem estava lá dentro. Meu, o cara acabou de sair, chega anunciando que a realidade não é essa, e de repente ele enlouqueceu, esse cara tá pirou, não, nós não vamos, e vamos matar esse cara, porque se ele enlouqueceu e a loucura vai que pega, vai que a gente fica louco também, mata esse cara e tá resolvido o problema. Então, assim, a gente, se ele tivesse chego, vamos lá, pessoal, olha o que eu vi, vamos trazer uma florzinha, olha, isso sim é realidade, e não aquela sombra, tem cor, tem cheiro, tem textura, é uma questão de aprendizagem, é uma questão da gente chegar e ensinar devagar, aproveitando o que o outro já tem de conhecimento e transformando. Aí, por que a gente fala que isso é função do pai e da mãe? Porque o pai e a mãe são os mais velhos, porque o pai e a mãe estão ali para orientar, porque o pai e a mãe decidiram ter um filho, e o que é ter um filho, na verdade, de cada um aí, né? Também não vou aqui instituir nenhuma verdade comum, mas o que seria para mim ter um filho, o que é para mim ter um filho,
Acho que é uma pergunta, uma reflexão que a gente não precisa ter medo de fazer. Aliás, é uma grande descoberta na vida de todo mundo. Para que eu quero um filho? Para que eu quero um filho? Né? Qual é a função da paternidade na minha vida? Porque já que eu já saí da fase do romance, eu já sei que não vai ser só maravilhas, para que eu quero ser mãe e pai? E aí vocês falam, nossa, mas Ana Lu fica fazendo essa pergunta, vai desistir, vai desestimular, meu Deus do céu, mas, né, isso daí aterroriza qualquer um. E, na verdade, é o que nos prepara, é o que nos ajuda, porque eu vou ser pai e mãe, eu vou ser, né? E agora eu quero entender para quê. O que eu quero vivenciar? O que eu quero construir? Para que eu vou sair da caverna? É sério, para que eu vou sair da caverna? O que eu quero com isso? Né? Tem alguma coisa melhor lá? Tem alguma coisa que pode me ajudar? Tem alguma coisa que pode me ajudar a desenvolver? E quando a gente pensa nesse ir para fora, nesse contato externo, nessa construção familiar, a gente pensa que aumenta as nossas perspectivas, né? Porque eu estava ali dentro, eu só via a sombra, eu fui para a realidade, novas coisas eu conheci, novos contatos, novos cheiros, muito do meu sensorial foi desenvolvido, muita coisa foi aprendida. E é isso que acontece quando a gente adota um filho, quando a gente adota uma criança. Quer dizer, muita coisa eu vou mudar a maneira como eu penso, muitas coisas eu vou precisar repensar como eu penso. Eu vou dar um. Eu nem estou seguindo direito os slides, viu? Eu estou falando aqui, mas tá escrito, mas é só para, né, acompanhar. Depois eu vou até pedir para a gente passar para o próximo. Mas, assim, a ideia é que quando eu adoto uma criança, essa criança, eu vou ter condições de rever o meu papel, aquele papel que eu tinha idealizado, aquele papel que eu tinha pensado, como que eu seria, como eu me comportaria como mãe, como pai, né? Como seria a minha vida, mas agora ela está aqui. Como eu quero que seja. Como é que eu enfrento os desafios? O que para mim é importante? Considerando que a gente até viu aí no chat que não existem filhos perfeitos, não existem pais perfeitos, qual é a conduta e qual é a família que eu pretendo construir? E quando a gente fala de perspectiva, a gente fala da criança também, né? Porque a criança, ela tem uma perspectiva já da vida que ela tem. Ela vem com a perspectiva dela. E volto a dizer, isso é um conteúdo dela e que vai ser transformado quando isso encaixar com a perspectiva dos pais. Talvez se transforme em uma terceira perspectiva. Mas será que eu estou aberto para aceitar isso? Ou será que eu realmente quero trazer a minha perspectiva e fazer com que isso seja uma coisa instituída como certa? Para todo mundo, para a família inteira, né? Pode passar, só para a gente... E aí a gente trouxe também, separou um pouquinho aqui sobre a identidade e o autoconhecimento. Quando o prisioneiro sai da caverna, eu não sei se ele tem a ideia, estou aqui imaginando, tá? Não sei se ele tem, né? Não falei com ele, mas assim, que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que ele não é simplesmente um ser que vê sombras, que ele pensa que é a realidade. Né? Ele consegue perceber que ele anda, ele fala, ele se comunica, ele enxerga, ele sente cheiro, ele come, ele é um ser humano. Ele consegue entender que ele não é uma árvore, que ele não é uma grama, que ele não é uma sombra. Ele é um ser humano, cheio de recursos, capacidades, inteligência, ele vai se descobrindo. E isso
essa identificação de quem ele é e de quem ele pode ser, né? Porque a partir dali gera um infinito, né? Assim, a partir daquele momento que ele vai para o desconhecido e ele percebe que tem um mundo lá fora, ele se identifica como alguém capaz de buscar e descobrir novos recursos, cada vez mais. Então, essa identidade, a gente fica pensando na adoção, né? Quem são esses pais? Quem são os pais que vão adotar? Porque eu penso que eu vou ser de um jeito, né? E na hora que eu tiver com meu filho, na hora que eu estiver lá no mundo, lá na claridade, na hora que eu estiver em contato com tantas coisas, com as dificuldades, com o amor imenso, né, que é um negócio gigantesco que a gente não consegue mensurar, com a alegria, com a tristeza, com a doença, com as realizações, como que é isso? Quem sou eu? Essa importância da gente identificando que a cada passo do caminho existe um eu, existe uma pessoa ali. E essa pessoa, ela está diretamente ligada a um autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa conhecer o outro e conhecer as coisas à nossa volta, como elas funcionam, a dinâmica das coisas. Então, a hora que eu estou na construção de uma família, eu percebo que sou eu, enquanto indivíduo, os meus filhos, enquanto eu vou aqui colocar, pode ser desde o filho biológico que recebeu um irmão adotivo, 2 irmãos adotivos que chegaram, né? Então, eu, enquanto indivíduo, os filhos, enquanto indivíduos, o parceiro e a parceira como indivíduo. Cara, são muitos indivíduos ali, cada um com seus conteúdos, e cada um assumindo novas funções dentro de uma família. Imagina a confusão que não é isso. Imagina, às vezes eu uso umas palavras, mas acho que aqui eu não vou usar que está gravando, né? Mas assim, para não ficar, mas assim, a bagunça que é a organização familiar disso, enquanto as coisas não estão reconhecidas, enquanto as coisas não são questionadas, enquanto as coisas não são refletidas. É muito importante que a cada passo, a cada fala, a comunicação dentro da família, né? A comunicação do que o outro sente, do que o outro pensa para os outros que estão ali. Quer dizer, na hora que eu olho para isso, eu vou percebendo o quanto me toca, o quanto eu dou conta daquilo, o quanto é possível eu lidar com aquilo. Eu aguento. Tem uma associada nossa, Juliana, e ela tem uma fala que eu acho muito bacana, que é o tamanho do nosso colo, né? Assim, o quanto eu aguento, sabe? O quanto cabe no meu colo, tudo isso. E aí vocês vão me perguntar assim, tá, Ana Lu, mas e se eu perceber que não cabe? E se eu perceber que não cabe? E aí eu vou perguntar, como é que você percebeu isso? Qual o caminho que você fez para descobrir que não cabia? Você tem certeza que só existe um caminho para você perceber? Você seguiu todos os caminhos? Você realmente refletiu sobre o que aquilo significa para você? Ou a gente está diante de um primeiro olhar, que seria aquela sombra do fundo da caverna, e ela parece gigante, feia, distorcida, e não dá para entender direito o que ela é? Bom, não cabe no meu colo. Será que eu tenho medo de pensar 2, 3, 4 vezes? Porque aí eu vou descobrir que eu vou querer, eu vou tentar e talvez eu não queira mais sair daquilo. Mas eu sei que vai ser um desafio muito grande, sabe? São coisas que não há respostas gerais, mas existem respostas individuais que precisam ser buscadas. O mito da caverna, ele traz muito essa reflexão de que as pessoas que permanecem no mesmo lugar, vendo e fazendo as mesmas coisas no decorrer de uma vida, são as mesmas coisas, sempre, sempre. O mundo muda, as relações se alteram e essa pessoa é a mesma. E isso
gera uma complicação para o mundo, né? É muito complicado um mundo que está em transformação como o nosso, ter pessoas que não se transformam. A gente pensa na gente só, né? Ah, eu preciso melhorar e não sei o quê. Mas nós fazemos parte de um sistema social. Um ser humano que não olha para ele, um ser humano que não busca melhorar, que não busca estar sempre em reflexão, ele dificulta as relações. Ele dificulta bastante as relações sociais, ele dificulta muito o caminhar da sociedade. Vou dar um exemplo. As pessoas que têm preconceito com a adoção nos ajudam em quê? Fala para mim, quantas vezes nós temos que falar e repetir, e vamos fazer isso quantas vezes for necessário, mas porque tem sempre alguém com preconceito sobre o filho adotivo. Aquele que ainda me diz que vai adotar por caridade, porque as crianças, coitadas. Então, assim, o quanto a falta de evolução, a compreensão, a perspectiva, a falta de crescimento nos assuntos dificulta o andamento de um grupo inteiro, dificulta o desenvolvimento de uma criança adotada. Então, quando a gente pensa no mito, a gente pensa nessa necessidade de se despertar para o novo, mas o se despertar com consciência. Com consciência. Não é o sair, largar as correntes e sair desesperada por aí correndo. Não. Até porque, primeiro que eu não consigo correr. Eu estou há muito tempo parada ali sentada, nem coordenação motora eu tenho. Muito menos tônus muscular. Então, não funciona. Não vai. Vou cair, vou achar que é muito difícil, vou me machucar e vou acabar nem chegando na metade do caminho. A ideia não é essa. A ideia é que, com consciência, eu vou me percebendo e vou chegando lá. Aí tá, depois de todo aquele caminho, tal, consegui fisicamente, aí aquela luz na minha cara me cega. Então, eu paro um pouco, com consciência, vou escureço, vou olhando, de repente vou tirando a mão, enfim, vou me acostumando com aquela luz. Tudo num processo, né? E a gente não está falando aqui de magia, a gente não está falando aqui de rapidamente as coisas vão acontecer, rapidamente todo mundo vai estar adaptado, rapidamente as coisas vão dar certo, né? Entre aspas, eu gosto sempre de pôr o certo entre aspas, né? Por quê? Porque é um processo, como o processo de adoção. Eu sei que a gente tem uma fila de espera, eu sei que a gente tem uma espera aí que para muitos pais aí é sofrido, é de uma ansiedade, né? Mas como aproveitar essa espera? Realmente, refletindo, questionando não a escolha de ter adotado, mas questionando a parentalidade, a função do pai e da mãe, sabe? A ideia desse sistema que ainda tem bastante preconceitos com a adoção, movimentos que envolvem a adoção. A gente não está preparando só uma família, a gente prepara toda uma sociedade, né? Essa é a ideia da adoção. Então, o que mais pode ser feito para a adoção? São muitas coisas que esse processo, esse tempo de espera, ele pode ser útil para nós. Não só para o nosso pessoal, mas para as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família extensa aí, como é que eu estou trabalhando para esse vô, para essa avó, para essa tia, para esses primos, né? Eu vou esconder o meu filho quando eu adotar, porque a família não aceita, porque a família isso. Quer dizer, como é que pode ser esse tratamento? Ou eu vou deixa para quando nascer, eles vão olhar a carinha da criança, vão amar a criança e vai dar tudo certo. Poxa, a gente está num processo onde a gente prepara. A Vanessa levantou, mas só para concluir aqui, só para finalizar, o mito, ele traz para nós como tema central aqui, né, como a liberdade e o crescimento. A liberdade e o crescimento. Eu acho muito importante a gente lembrar que os pais que escolhem ser pais, eles escolhem porque eles querem. Ok? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que eu escolho ser mãe e eu escolho ser pai porque eu quero.
mesmo que eu tenha engravidado sem querer, de novo eu vou pôr entre aspas, né? Lá, uma gravidez que seja. Eu também escolho, né, ser pai e mãe, porque a gente sabe hoje que eu posso doar o meu filho, se eu realmente não tiver condições de ser mãe, certo? Eu posso entregar esse meu filho, mas eu escolhi ser pai, eu escolhi ser mãe. Então, a partir da minha escolha é que vem as minhas atitudes, que vem o meu comportamento, que vem minhas reflexões, que vem minha análise e que vem o meu crescimento. Né? Porque a gente cresce a partir das nossas escolhas, a partir das consequências que as nossas escolhas vão trazendo. Então, é muito importante lembrar que no mito, o cara vai, teoricamente o cara cresce ali, mas na hora que ele precisa conduzir o crescimento dele, na hora que ele precisa envolver as outras pessoas, para que essas pessoas caminhem com ele dentro das possibilidades delas, a liberdade não consegue ser usada da maneira mais favorável, da maneira mais inteligente, da maneira que vai proporcionar ganho para mais gente, né? Ele vem, então não é só conquistar a liberdade, é saber lidar com essa liberdade, é saber entender que nós temos escolhas constantemente. Então, se eu voltar para o filho, quer dizer, a hora que eu vou educar meu filho, eu tenho a escolha de como fazer isso. Eu tenho a escolha. Se eu escolher ser violenta, eu vou ter consequências disso, né? Eu vou ter. E aí eu tenho que me questionar o motivo que me levou a ser violenta. E aí, junta com uma outra pergunta que eu fiz lá atrás, que tipo de mãe e pai eu quero ser? E aí junta com uma outra que veio antes, para que eu quero ser mãe e pai? É para agir com violência com meu filho? É só um questionamento, né? Mas acho que é isso. Vanessa, eu vou abrir aqui para você, senão eu vou indo. Oi? Oi. Não, é bem dentro disso que tu estavas falando, né? Porque, querendo ou não, para nós pais que estamos na fila de adoção, essa pergunta, eu tenho agora acostumado, já estamos há 4 anos, né? Quando vem para a gente assim, por que que você quer ser pai e mãe? Porque vocês vão adotar? E aí eu pergunto, por que que tu decidisse engravidar? Por que que tu decidiu ser pai e mãe? Porque não tem diferença. O meu processo só é diferente do teu. Mas a responsabilidade de eu ser mãe, independente se é adotada ou se ela vai ser o biológico, é a mesma. Então é algo que eu tenho assim em família, nós temos assim muito debatido isso há muito tempo sobre esse preparo, inclusive, de mente familiar. Porque é um desafio, sim, ser pai e mãe, independente se ele é adotado ou ele é biológico, porque ele vai passar a fase da infância, ele vai passar para a fase da adolescência, ele vai ser um mini adulto e a gente vai ter os desafios do mini adulto, e assim a gente vai ter que debater, né? Então, eu gostei muito dessa tua fala, Ana, porque realmente essa pergunta a gente tem que se fazer, por que que tu quer ser pai e mãe, mas também de uma maneira leve, não assim que seja um peso, porque de igual forma, a gente só entrou numa fila, a gente só precisou do CNJ. A gente não teve ali a data da gestação, os 9 meses de gestação. Mas a pergunta é a mesma. Eu quero ser pai porque eu vou ter nossos filhos, nós vamos preparar esses meninos aí para esse mundo que está vindo, vamos criar homens de valor, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, e de forma alguma a gente vai poder substituir a vida deles, né? A caverna que eles vão ter lá é a deles lá, mas eles vão ter outra caverna aqui também. E aí, o que que a gente faz? Então, eu gostei muito dessa tua fala, sabe? E de verdade mesmo. Desculpa ter falado. Ô, Vanessa, eu só vou trazer aqui um pouco que é o para quê, tá? O porquê, existem vários motivos, várias motivações lá, mas é o para quê, pensando no futuro aí, pensando no presente para o futuro, sabe? Porque o para quê ele gera função, o porquê gera uma explicação. Então a gente quer um para quê. Essa é a ideia, sempre do pensar. Aqui, né? Não que mude muito, sei, algumas pessoas falam, tanto faz, mas as palavras têm o seu peso, né?
E aí, quando a gente, querendo aproveitar um pouquinho para outros mitos também, né, essa passagem, a gente tem vários mitos que envolvem a adoção, né? Vários mitos. A adoção, ela inclusive tem livros que falam bastante dos mitos da adoção, e a gente não pode deixar também de falar deles aqui. Então, a gente queria aproveitar e passar por alguns mitos que hoje são considerados, ou não, né, parte da adoção. Acho que eu vou passar a palavra para a Aline, que... Isso. Tá, a gente vai falar alguns só, né? A gente sabe que são muitos, mas não caberiam todos aqui. Vamos falar alguns. Se alguém quiser colocando... Licença. Olha os filhos aí, Filho. os filhos participando, tá vendo? Isso aí, ó. Eu acho que ele tinha que dar um tchauzinho para nós. Não pode. Desculpa, gente. Filhos, é isso. Então, e aí, eu vou... E aí, quem quiser ir colocando ali alguns mitos, né, que já ouviram, né, ao longo dessa jornada sobre adoção, e colocando ali no chat para a gente ver se algum desses que a gente trouxe ali vocês já ouviram também. Se vocês quiserem abrir a câmera e conforme a gente for falando, sinalizar para a gente, né, positivamente, assim, quem já ouviu isso de alguém, eu vou fazer agora, né, aquela pessoa preconceituosa que a Ana tinha comentado mais cedo, né, que sempre tem, e que às vezes vai um pouco inconveniente, né, na forma como traz algumas questões para a gente. Então, não fiquem bravos comigo, né. Quem é aí que já ouviu, né, assim: "Nossa, mas vocês vão adotar mesmo? Mas filho adotivo tem sempre tanto problema, dá tanto problema?" Alguém aí já ouviu isso? Alguém gostaria de desmistificar este mito aqui, explicando se realmente isso é verdade, né, ou por que que não é verdade? Oi, Marli. Então, eu ouvi muito isso, né? Nossa, filho adotivo sempre dá problema. Ouvi muitas vezes isso. Não só por ser mãe por adoção, mas na instituição. A gente ouvia essas expressões assim, né? E, na verdade, filhos pode dar problema, ponto, né? Independente se ele é por adoção ou não. E a gente sabe com a experiência que a gente vive, já vivenciou, enfim, que não necessariamente. Eu tenho 3 filhos e nenhum dos 3 me deram problemas. E eu sou abençoada por isso, né? E eu conheço histórias de filhos bastante problemáticos, né, criados numa família de bem e são jovens incorretos. Então, isso não depende de ser por adoção ou não. Eu acredito que filho é filho, e ele vem como ele tem que vir, e a gente tem que passar o que a gente tiver que passar, como eles são. Nós, os adultos da história, é que temos que gerenciar isso e poder controlar da melhor forma, né, tentando, como a Vanessa falou, criar pessoas, homens de bem. Acho que esse é o nosso maior papel, nossa maior função. Eu sempre uso a expressão assim, que criar é bem fácil, porque se nós comermos arroz com feijão, eles vão comer arroz com feijão. Mas o educar é um grande desafio. Então, hoje tem muitas coisas que envolvem a adoção, né? Então, é um outro momento para a gente discutir sobre isso. Ontem ainda eu ouvi de uma pessoa, de um senhor, dizendo, eu comentei sobre atendimento psicológico a famílias adotivas, e aí ele disse, mas eles têm problemas? Querendo falar com relação aos pais, né?
Aí eu falei, mano, quem de nós não tem problemas, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas sombras, né? Quando a Ana traz das sombras das crianças, dos jovens, né? Além da sombra deles, a gente se depara com as nossas sombras também, enquanto pais e mães. Né? Então, são várias sombras ali, né? E por isso a questão do autoconhecimento que a Ana traz, né? Quanto mais elaboradas as nossas sombras forem, né? Quanto mais recurso a gente tiver para transformar a sombra em algo mais palpável, mais, né, do cheiro, do toque, né? Sei que está ali, sei que é uma coisa que eu preciso trabalhar, não é mais algo assim que está embaixo de um grande pano, né? Eu digo assim que às vezes, não sei se vocês já devem ter visto aqueles filmes assim, aquelas casas que a pessoa chega a uma casa mal assombrada, assim, tem vários lençóis por cima assim das coisas. Eu digo que às vezes a mente humana é um pouco assim, tem grandes lençóis que eu não quero nem tocar, né? É algo intocável. E quanto mais a gente deixar esse lençol por cima, menos recurso a gente tem, né? Porque o que não é visto não é lembrado. Então, se eu não olhar ali, eu vou deixar passar. E aí, o que vai acontecer muitas vezes, né? A criança vai dizer assim, pai, mãe, o que é isso aqui que está aqui debaixo? Né? Vamos tirar esse grande lençol. E aí vai escancarar aquela situação, né? E é algo que se eu tivesse trabalhado antes, né? Porque às vezes a gente sabe, às vezes é inconsciente, né? Mas tem vezes que a gente sabe onde é o nosso calcanhar, onde é a pedrinha no nosso sapato, né? E a gente escolher não tratar disso é algo que pode me trazer juros, né? Juros e correção monetária depois, nessa relação com o filho. E aí o que a Marli trouxe é justamente isso, né? Que é falado, né? Filhos, independentes do meio, né? De por que via vem por parte biológica ou adoção, eles têm problemas, né? Nós todos temos problemas. E a questão não necessariamente é relacionada à adoção, né? Mas às vezes com relação à fase de desenvolvimento, né? Como a Vanessa falou ali, né? Cada fase, né? Seja na criança, no adolescente, no jovem adulto, nós passamos por isso, né? Os nossos pais passaram por isso com a gente. A gente sabe que cada fase de desenvolvimento, né? Tem as suas particularidades. E eu não vou conseguir, né? Não é que eu não vou conseguir, até, mas talvez eu não tenha tanto sucesso eu tratando, né, cuidando de um adolescente como se fosse uma criança. Ele não vai aceitar mais, né? Aquele negocinho de querer o abracinho do filho, do beijinho do filho. Não, ele vai ter, né? Eu tô passando por essa fase, né? Vem aqui com a mãe, dá um abraço na mãe, né? Não é mais aquela que aceita todo o beijinho e abracinho da mãe. Não, já revira o olho, já não quer mais tanto abraço, né? E eu sei que é a fase. E aí, se eu não estou preparada para isso, eu vou dizer, ai, não me ama mais. Né? Olha só, não gosta mais de mim, né? Ainda mais uma psicóloga, né? Mas entender Que eu que é a fiz de fase errado, dela, né? O o que 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 eu eu fiz fiz de de errado, errado? né? Estudei tanto para, né? E é um Agora só falta laboratório, ele né? chamar a gente de burra, né? Tipo É, assim, chega uma hora e assim, tá, mas como assim? Eu te falei. Aquele jeito assim. E a gente tem que lidar com isso, né? né? Ou tipo, ai mãe, que mico, não fala assim, não canta alto assim, não dá de mão dada, né? Então, assim, são situações que a gente não tá maduro o suficiente, né? Assim, para entender que é aquilo, que é aquela fase, que a gente já passou por isso, a gente já foi adolescente, que vai passar, que daqui a pouco vai se aproximar da família de novo, né? Se eu não tiver essa paciência, eu vou me afastar. E ele vai, o adolescente vai se afastar de mim também, né? Eu vou perder ele de vista e ele não vai me enxergar mais, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Fala, Vanessa. E, Madeline, eu lembrei muito do meu irmão. Meu irmão, quando ele começou a crescer, ele pedia para minha mãe dar um beijo nele 2 quadras antes, que Deus o livre, se a minha mãe beijasse ele na frente da escola. Sim. É algo que é normal. Mas uma coisa que um livro que a gente leu também, que sobre essa fase, né? Sobre as 5 linguagens de amor, né? Das crianças. Uhum. E como é gostoso, porque às vezes a gente vai criar as expectativas em cima das crianças, sendo que a linguagem deles não é abraçar.
Às vezes vai ser servir café pra gente, às vezes vai ser uma bolachinha que ele vai dar, uma balinha, que a maneira dele é servir, e perceber como que eles vão ser, a gente não fica aquela mãe frustrada. Ah, o guri não me abraça, mas ele não vai nem te abraçar, porque a maneira que ele quer te dizer não é essa. É um E eu vi, desafio, né? eu vi um vídeo hoje bem interessante, assim, curioso, um pouco de sátira, assim, né? Perguntaram para um adolescente como que é ser adotado. Daí ele respondeu, como que eu ser solteiro? Então, assim, tipo assim, né? É a mesma coisa, né? É assim, tô querendo saber por que eu sou usada, quero saber como é que é ser solteiro, assim, né? Então, é algo... E o que eles precisam, né? A Lídia Weber, que é uma das escritoras que trata muito sobre a adoção, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler livros dela, ou até vídeos, enfim, ela disse que eles já tiveram pais imaturos, e que agora o que eles precisam é de pais fortalecidos, né? E esse fortalecimento é algo diário, né? Não existe assim um pacotinho, né, onde eu vou lá, vou comprar um curso para me fortalecer, né? Ou como diz a Ana, né, algo mais milagroso, assim, algo que seja de magia, né? Não pode pirim-pim-pim que vai lá e vou me tornar fortalecido, né? Não, é algo diário, é uma construção. Mas aí eu acho que entra uma fala que eu gosto muito, que é mesmo que haja problemas, porque os problemas estão em todos os lugares, o ser humano tem soluções. O ser humano, ele é repleto de soluções. E eu acho que acho que tem muito a ver com essa sua fala, assim, né, do imediatismo. Quer dizer, os filhos adotivos têm sempre problemas. Todo mundo tem problemas, mas todo mundo é solução para eles, né? Eu sou solução para os meus problemas. E aí, quando a gente tem pais adultos, pais organizados, pais conscientes, aí eu tenho pais que ajudam essa criança a encontrar a solução para os problemas, né? Para os próprios problemas. E a gente tem que lembrar que a gente está falando dos problemas do filho. Só que a gente tem que lembrar que uma família sempre tem problemas, ok? Porque problemas estão em todos os lugares. Então, é por isso a ideia de que os pais adotivos entendam que essa criança vai vir para uma família que tem vários problemas também, que podem não ser graves, podem não ser problemas considerados, né, fatídicos, coisas horripilantes, mas são desajustes, são coisas que precisam ser repensadas, coisas que precisam ser planejadas, e lembrando que a gente tem solução, a gente não vai focar só na criança, a gente vai focar na construção familiar, no indivíduo que está todo mundo ali, né? O indivíduo de cada um ali da família. Senão a gente foca só na criança, né? E assim, a criança tem problema? Tem, mas eu também tenho. E aí, o que eu faço, né? Porque não é porque eu resolvi adotar que eu limpei todos os meus problemas, né? E aí a gente cai numa outra coisa que é a romantização da adoção, né? Ah, Uma não, coisa que filhos... Oi? pode... Eu ia falar uma coisa, continua. Cortou, eu não sei se eu estou ouvindo. Pode continuar, né? Não é que eu ia comentar uma coisa. Não, é que a gente cai na romantização da adoção, que, de novo, que o filho é perfeito, o filho é maravilhoso, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, e, na verdade, vai ser uma consequência de escolhas diárias, cada dia um pouquinho, né? Eu ia comentar que, às vezes, até a situação que a gente vê muito no consultório, assim, né, e até de outros colegas também, de que, às vezes, o entendimento que o problema está só na criança, está só no jovem, né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente escuta muito isso, né? Ah, eu gostaria de marcar terapia para o meu filho. Mas o pai e a mãe parece que nem mexem para buscar ajuda psicológica, né? É o filho, né? Assim, é como se fosse assim, não, olha para mim, né? E a gente, enquanto psicóloga, a gente sabe se a questão, o quanto o sistema precisa ser olhado, né? Porque a criança e adolescente é somente uma parte, né? Mas enquanto, às vezes, trabalhar somente ela não vai ser o suficiente, né? Então, o olhar do sistema, olhar familiar, algo que
né? Dificilmente a gente escuta, precisamos marcar um horário para nós adultos e a criança para essa mudança, né? Para essa comunicação ficar melhor. Não, geralmente é a criança, né? Eu preciso isso tanto na parte do biológico quanto do adotivo, né? Preciso de terapia para o meu filho. Né? Meu filho de 2 anos precisa de terapia. Né? E quando chega, né, minha linda, assim, eu trouxe meu filho porque ele precisa, mas aí tu vai ouvir a demanda dos pais, não é da criança. Sim, sim. Podemos tocar ali. Vamos lá. Então, o próximo, né? Quem aí já viu assim, nossa, você vai adotar, mas a criança, ela vai vir, né? Ela vai vir com histórias horríveis, ela vai contar para vocês histórias horríveis. Como é que vocês vão lidar com isso? Como é que vocês vão dar conta de quando ela contar que foi maltratada, que sofreu? Já escutaram isso? Né? Eu já escutei algumas vezes, né? Não foi nenhuma nem duas. Não foram nenhuma nem duas. Mas, embora tenha histórias realmente dramáticas, né? Algo bastante triste, assim, até a gente, enquanto profissional também, por mais o judiciário, acredito também, né? Por mais que escute aquela situação, né? Situações diferentes, assim, mas já tenha uma escuta. Não é a primeira vez que fala sobre negligência, mas sempre escutar dá uma dor, assim, é algo que mexe, né? É algo que mobiliza. Mas a maior parte, né? Então, embora haja histórias dramáticas, a maior parte é comovente, né? Então, assim, sempre histórias horríveis, o sempre ali que é a pegadinha, né? Porque em algumas situações, como a Ana falou ali atrás, às vezes a entrega foi um ato de amor, né? Então, assim, né, já tiveram em outras reuniões onde a gente trouxe, a Melissa trouxe, que às vezes a editora vai até a casa de acolhimento para fornecer, né, para fazer algum tipo de cuidado para aquele bebê, né, às vezes até para amamentar, né, enfim, anda por quilômetros pela BR para chegar até a casa de acolhimento, né, então tem histórias difíceis, tem, né, mas dizer que sempre vão ser histórias horríveis, né, é algo bastante tabu, assim, né. E tem sim uma história de intervenção, né? Teve então um judiciário, teve aí um conselho tutelar, né? Tiveram todos esses processos que fez com que essa criança se afastasse da família de origem, mas são processos, né? E uma coisa bem interessante que se traz nos estudos também é que na ótica da criança, nem da adolescente, da criança, nem sempre a história dela é horrível. Porque, assim, o que a gente pode entender como negligência enquanto adulto, né, enquanto técnico do judiciário, ou técnico, né, profissional, para a criança, por exemplo, não tomar banho não é algo horrível, é algo muito bom. Eu estar na rua com 6 anos, 7 anos e não ter limites de horário de chegar em casa não é algo ruim para ela. Ela vê isso como muito bom. Olha só que liberdade eu tenho. Se eu puder, minha mãe, meu pai deixam fazer o que eu quiser. Né? Ir para a escola, ninguém me obriga, isso é ótimo. Né? Não tenho necessidade de prestar conta com ninguém, eu vou para a escola o dia que eu quero, ou nem vou. Né? Então, assim, chegar numa casa onde os meus pais adotivos vão me exigir que eu tome banho todos os dias, que eu vá para a escola todos os dias, né? Que eu coma direito, que eu coma coisas saudáveis. Ai, que chatice. Que eu escovo os dentes, isso, né? Que eu arrumo a minha cama, que eu arrumo meus brinquedos. Ai, não, muita chatice. Né? Muita burocracia, muita coisa muito enrijecida. Né? Eu gostava tanto da minha liberdade. Né? Então, Eu acho, assim, pode falar. desculpa, Mary, é que eu acho que tem uma coisa também muito importante aqui, que é o julgamento, né? Quando a gente fala assim, as crianças disponíveis para adoção têm sempre histórias horríveis, eu estou julgando a vida dessa criança. Eu estou julgando que o que ela passou é horrível. E quando a gente julga, a gente perde a empatia, né? Eu sempre trago a ideia da justiça mesmo, né? Não sei aí, o Leandro que é da nosso jurídico, mas eu vou arriscar aqui, né? Mas a gente tem lá um juiz que tem que ser neutro e baseado em fatos, ele julga
o que foi melhor lá defendido, enfim, ou, né, o que ele considera certo e errado, e a sentença está dada. A sentença dada, acabou, e aí tem recursos e tal, aí eu não vou continuar, mas aí se eu julguei, acabou. Quer dizer, eu não vou conseguir ter empatia por aquela criança, eu não vou conseguir chegar no que a Marilyn falou, de que não tomar banho era bom. Eu jamais vou conseguir entender essa ideia, eu jamais vou conseguir entender que ele pode ainda ter um sentimento bom por uma mãe que batia nele. Como assim? Eu dou tanto carinho e amor para esse menino e ele vem falar da mãe dele que deu a vida. Ah, pelo amor de Deus, a mulher batia nele, não dava comida, deixava ele sujo. De todo julgamento. Por quê? Porque era horrível essa situação. Então, a hora que eu me abro, paro de julgar, vou lá, entendo que eu também tenho a minha história, e a minha história para alguns pode ser horrível, vai saber, né? Vai saber se a minha história também para alguns não é horrível. Embora eu acho ela maravilhosa, mas para alguns é horrível, vou saber. Como é que eu vou conseguir aceitar essa criança? Se eu já julguei, e se eu já entendi que é horrível. E vou entender o seguinte, como é que eu tenho um filho com uma história horrível? Como é que vai ser essa relação? Aí entra de novo o mito da caverna. Será que eu não tenho que refletir sobre isso? Será que isso não impede de eu criar vínculos afetivos e amorosos e duradouros com essa criança? Será que eu não preciso refletir e me abrir? Tudo hipóteses, questionamentos, tá? Não é uma verdade absoluta, mas será que eu não preciso dar uma mergulhadinha, sair dessas sombras e olhar lá o que é a verdade para mim? E para fechar esse tópico, né, a importância de a gente, enquanto pai e mãe, saber da história, do processo, conhecer a história do meu filho, da minha filha, né, ir atrás dos técnicos judiciários, solicitar, né, para que eu consiga enxergar melhor, né, e sair da caverna, né, e encontrar meu filho com todas as suas sombras, com todas as suas questões, mas eu preciso sair e ir em busca, ler esse processo, estar à parte, para que eu possa ajudar com a questão do futuro, com o desenvolvimento, com o estar mais próximo, estar presente, buscar ajuda profissional, né? Próximo tópico, Aline, vamos lá. Vamos lá. Não, e só um adendo, assim, né? E aí depois bate com o que tu falou, né? De ter essa maturidade, né? Que os outros não tiveram, de quando ouvir, né? Se tu não estás por dentro, se tu não estás respeitando, né? Tudo que a criança viveu. E aí ouvir dela, nossa, mas eu preferia então ficar lá no acolhimento, preferia ficar no abrigo, lá era melhor. E se sentiu ofendidíssimo por isso, né? Porque assim, como que ele prefere estar lá? Mas é justamente porque lá eu não tinha que nada, né? Eu não tinha muitas obrigações que agora eu tenho. Aline, teve um comentário aqui do Ricardo que ele traz um mito aqui. Não sei se você consegue ver. Consigo, acho que eu vou abrir para o dele, pode ser? Legal, legal. Vamos sair da ordem aqui. Ele botou assim, escutamos com relação à genética, né? Que a criança pode vir com uma genética ruim. E o que aprendemos no curso foi uma chave que virou. Quando a medicina comprovou em como a mudança de comportamento pode mudar a nossa genética, ou seja, o meio, e nossas escolhas podem mudar a história dessa criança. Perfeito. É isso, é bom que já veio com o mito com a explicação. Nós somos exemplos disso, né? Quando o Ricardo traz, né? Nós somos exemplos disso. Temos comportamentos muito parecidos com os nossos pais, com a nossa família extensa, né? Ah, esse aqui é da tia, seja na parte física, seja na parte comportamental, né? Esse aqui é da tia, esse aqui é do avô, esse aqui é da avó, esse aqui, né? Vão colando, a gente já vai se construindo como se fosse um Frankenstein, assim, um pedacinho de cada um, assim, né? Só que além disso, a gente consegue fazer tanta coisa diferente na nossa família, muitas vezes, né? A gente tem tanta possibilidade de, isso eu não vou querer repetir, não. Isso aqui eu vou ser diferente da minha família, né? Seja na relação com o outro, seja na relação com o dinheiro, seja na relação com o trabalho, seja na relação no casamento, seja na relação com a minha carreira, escolher uma profissão diferente que a minha família escolheu, estudar uma coisa diferente. Nossa, e nos sonhos, nos planos, né? Temos tantas. E no filho adotivo não é diferente, né? O ambiente transforma, né?
a dificuldade de aprendizagem, que era um diagnóstico, né, começa a ser vista com outros olhos quando aquela criança tem uma atenção ali, né, presente, todos os dias, o investimento de tempo naquela criança, investimento de amor, investimento é diferente, né? Muito bom, Ricardo. Obrigada pela participação. E eu acho interessante que muitas vezes, né, a gente olha e fala, nossa, mas essa criança tem dificuldade de aprendizagem, porque antes ele não tinha isso, ele não tinha aquilo e tal. E aí a gente pensa sempre no porquê, né? Lá vou eu de novo com essa palavrinha. E aí eu fico pensando no que eu posso fazer. Opa, tá voando, né? No comportamento enquanto... Agora sim. É que vocês somem, de vez em quando a minha internet some aqui, eu não sei se estão me ouvindo ou não, mas assim, que tipo de parceria eu posso estar? Porque voltamos naquela fala, leva para o profissional e o profissional tem que dar jeito. Não que o profissional não está ali para ajudar, orientar, sempre que necessário, deve se buscar, obviamente, mas a família, né, o comportamento, ele se modela, os comportamentos são modelados. Então, assim, é importante que essa família esteja acompanhando cada desenvolvimento, cada fase, cada momento dessa criança, né? Mesmo que seja à distância. Quer dizer, ele vai para a escola, e aí esse pai é parceiro da escola, essa mãe é parceira da escola, né? Não para estar lá todo o tempo, mas para discutir assuntos, para participar da escola, para dar ideias, né? Não entender a escola só como um lugar de depósito de filhos, né? Que isso acontece com pode acontecer com qualquer família, mas a ideia de que escola é rede de apoio, escola que a escola é um lugar onde a criança vai ter que ir, obviamente, o adolescente, e então usar essa escola também como rede de apoio. E aí entra naquela questão de como ajudar essa escola a entender também esse filho adotivo na família, né? Também desmistificar os preconceitos, também ir conversando, dar ideias para a escola, de repente, ter, inclusive, palestra para os professores, se for o caso, para os coordenadores, tudo isso, porque não é um meu filho só, né? É a adoção no geral, é todo um sistema, é todo um social, né? Uhum. E que a Ariana falou ali, né? Filhos têm suas demandas e desafios, dependente do processo de chegar na família. É isso aí. Muito bom. Aline, o próximo, então? Assim, outro, né? Então, assim, nossa, melhor é ir lá escolher a criança, assim, vai ficar mais fácil de vocês terem vínculo. Uhum. E aí a gente houve essa questão como escolha, né? Não, a escolha não determina o vínculo, né? Ter maior vínculo, menor vínculo afetivo, né? O vínculo ele é construído no dia a dia, como a gente já falou um pouquinho antes, né? Não é um pacotinho que a gente compra, vai na farmácia e compra vínculo, né? O vínculo é ali, né? Saber que eu vou precisar solicitar minha licença maternidade, minha licença paternidade, eu preciso estar junto, né? Aquela criança, aquele adolescente, naquele momento, ela não precisa de coisas diferentes, ela precisa de vocês. Ela precisa construir pontos com vocês, porque senão é algo que não se estrutura, né? Então, a estrutura nesse momento é presença, é estar ali, né? Por mais que seja um adolescente, ou seja uma criança que não vá, né, demonstrar naquele momento tudo que vocês imaginam, né? Mas estar ali já é um fato, dizer, agora é a nossa família, agora é aqui, né? Como a Vanessa falou, essa é a nossa caverna, né? E amar o diferente, né? Então, assim, também saber que esses filhos vão ser diferentes da gente, né? Que vão construir, ter comportamentos que a gente não imaginava que teriam, né? Saber que em algum momento vai ser um momento de paixão, de amorzinho, mas vai ser momentos que vai ser desilusão. Sério que ele fez isso comigo? Sério que ela fez isso comigo, né? Teve esse tipo de comportamento, né? Então, construir essa família perfeita, né? Não teremos famílias perfeitas. Vocês já não têm famílias perfeitas, provavelmente, né? Acredito que não.
seria um baita estudo de caso, né, se tivessem, né, mas que a gente sabe que não temos, né, então, algumas mais com conflitos que conseguem administrar da melhor forma, outras famílias com conflitos e aí tem muito rompimento, muitas brigas, muito, né, algo que se rompe, cada um vai para um lado, são menos funcionais e um pouco mais funcionais, né. Próximo. Não sei se Próximo. tem mais alguma coisa para complementar, né? Nossa, vai adotar e aí tu vai criar essa criança e daí quando ela cresce ela vai querer ir atrás da família biológica. Uhum. Isso é um grande mito, né? E é um grande mito, um grande fantasma, uma grande sombra, né? Um Porque grande medo de muitos, né? medo de muitos, né? E a gente vê assim, os próprios estudos apontam que elas têm curiosidade sobre a origem, né, delas, na maioria das vezes não é algo que a gente pode tomar como verdade absoluta, como a Ana disse, né, mas isso não significa que ela vá querer ir em busca da família de origem, né, não necessariamente ela queira fazer esse movimento, né, e buscar a história é diferente de buscar o pai e a mãe, né, eu estou buscando a minha história, estou querendo saber da minha realidade, da onde eu vim, mas eu não estou buscando um pai e uma mãe, porque o pai e a mãe eu já tenho. Eu já tenho lá na caverna o meu pai e minha mãe, né? Mas eu quero saber de onde eu vim. Eu quero saber de um pouco do meu processo, né? E isso a gente sabe que a partir dos 18 anos, né? O quanto isso é um direito desse adolescente, né? De estar com essas informações. Mas enquanto isso também, né? Saber do que a gente já fala também das verdades que são necessárias, claro que tudo, né, dentro de um contexto, de uma questão de maturidade da criança, mas o quanto fatos que não são revelados, né, que aquele grande lençol que eu falei anteriormente, vão incomodando, né, os fatos obscuros que não são tratados, aquele segredo, né, ninguém toca no assunto, não se fala nada sobre a adoção, não se fala nada sobre a história, aquela criança vai criando às vezes uma agitação, né, o que às vezes até pode entender como uma hiperatividade, né, não minimizando o diagnóstico, né, mas assim, de que algo, uma agitação interna que aquela criança sabe que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa que não foi contada e ela vai fazendo esse movimento dentro desse sistema familiar. Querem comentar mais alguma coisa? Vamos para o próximo. Estamos com o tempo ali esgotadinho, né? Temos dentro do Uma nossa... corridinha, né? É... Queres que eu leia? Tem mais 3, assim. Tu queres que eu escolha mais um para finalizar? Ou, queres passar pelos 3? Pode ser, passa rapidinho, uns minutinhos a mais só. Tá, então vamos lá. Nossa, para que ficar estudando sobre adoção, né? Adoção é algo natural, não precisa ficar estudando, não precisa se preparar tanto. Uhum. Isso já falamos, a Ana começou falando também sobre isso, né? O quanto a gente precisa de preparação, né? Aproveitar esse momento, né? Esses meses e anos que a gente fica dentro de um cadastro, né? Para realmente se apropriar, né? Realmente efetivar, bater o martelo com essa escolha, né? De que realmente é uma escolha, então eu preciso, a partir do momento que eu me responsabilizo, né? Com a escolha, eu preciso fazer o meu papel enquanto adulto, né? Dessa relação, né? E me preparar, por mais que a gente sabe que ainda vão ter situações que ainda vão me pegar desprevenidos, né? Mas eu ter uma base ali, ter estratégias para resolver os problemas que vão surgindo nessa filiação, né? Nesse processo de relação de pais e filhos. Ah. Então, nossa, vão adotar, vocês não podem ter filhos? Porque só adota quem não pode ter filhos biológicos, né? Então aí tem Aí, duas questões, né? Difícil essa, aí né? entra numa fala da liberdade, né, que eu acho muito importante a gente destacar sempre, porque é uma escolha, independente do motivo. É uma escolha, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, né? Independente do motivo, a gente sempre tem que considerar isso uma escolha, uma liberdade. E essa questão também, as pesquisas trazem, né, que 30% dos adotantes já têm filhos genéticos, né, biológicos, e alegam motivações altruístas, assim, né,
para realizar uma adoção, né? Não é que a pessoa não é a questão fértil afetivamente, né? É só fértil biologicamente, né? E aí essa fertilidade ela pode ser semeada, né? De forma nessa relação de contato, de afeto, de paciência, de como a Ana falou também da empatia, né? Colocar no lugar do outro. Mas sempre é importante a gente precisar também de que olhar para essa infertilidade, né, e trabalhar isso, assim, né, esse desejo que era algo, às vezes, do casal, né, que não foi possível, trabalhar essa dor, trabalhar esse luto, dessa possibilidade que não foi conquistada, né, é importante para que essa criança que chegue, ou essa adolescente que chegue, não venha cobrir esse filho biológico que não veio, né, o filho adotivo, ele não deve ter esse papel, né, de ocupar o espaço daquele que não foi possível. Para finalizar, né? Nossa, não, mas não pega a criança grande, pega bebê, porque daí o bebê, tu consegue moldar a criança. Então, é um pouco do que a gente falou, quanto a gente está sempre em fase de construção, né? Hoje, nós adultos, ainda temos muito a aprender e vamos nos moldar muito, né? Adotar crianças grandes tem como esse mito, né, de que ela já vem com problemas e, na verdade, é o que a gente já falou, todos têm problemas, né? O bebezinho vai ter algum tipo de problema, o adolescente vai ter problemas, né, assim como temos. Então, é um grande mito, né, de que ou eu não vou precisar contar, né, que se é bebê não vou precisar ter tanto investimento em contar sobre adoção, vou deixar passar, né, e isso vai virando aquele negócio que eu falei, aquela situação que eu falei agora há pouco, né, que vai incomodando, que vai segredo, né, que vai sendo gerado aquela agitação para aquela criança. É isso? Posso falar um Fala, pouquinho? Maria. Uhum, claro. Contextualizando ali aquela fala para que pegar criança, para que pegar filho dos outros para criar, para que tanta preparação para adoção, e aí trazendo, né, dentro do foco do GIAFA, a preparação se torna importante frente a tantos estudos que já foram feitos, tantas situações que já aconteceram de devoluções, porque as pessoas, quando entram para adoção, acreditam não, quando acontecem umas dificuldades, a possibilidade de devolução existia. Então, em vez de buscar o auxílio para resolver aquela demanda, ela desiste da história da adoção. Então, por isso que o GEAFA, hoje e sempre, tem esse foco da preparação para que a gente faça essas reflexões, né? Para trazer tudo isso todas essas reflexões de hoje, por exemplo, para que a gente saia desse casulo inerte e olhe para o mundo de uma forma ampla, para esse universo da adoção, que é o universo de ser pai e mãe, independente como já falamos aqui, né? Independente da modalidade que nosso filho chega. Então, esse é um investimento, na verdade, essa preparação é um investimento que a gente faz na nossa capacitação para nos tornarmos pais e mães, para investir na nossa família, na criação da nossa família, na construção dos vínculos. Então, assim, a gente usa o termo para não romantizar, para não... Então, tudo isso, a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né, de sair de dentro da nossa caverna e olhar para esse universo ali fora, o quanto ele é amplo, o quanto ele é diversificado, quantas possibilidades tem, e que o ser humano, ele é um ser com todas como é que eu vou explicar assim, com todas as diversidades que a gente pode imaginar, com sentimentos únicos,
eu penso de um jeito sobre uma coisa e a minha mãe pensa de outro, e assim por diante, né? Então, essa preparação é justamente para que a gente tenha essa abertura, esse olhar, para lidar com as coisas que possivelmente, porque o que é bom não precisa lidar, é tranquilo, a gente passa, mas para a gente Fácil, né? lidar com as coisas que forem um pouco mais difíceis, ou que às vezes a gente acha que não dá conta, saber buscar os caminhos para nos auxiliar, para que a gente possa realmente passar, porque a gente sabe que tudo passa, as fases passam, enfim, mas para passar por aquela dificuldade com maturidade, com amplitude, com um olhar voltado para o futuro, pensando que tudo vai melhorar, vai passar. Eu acho que é esse o papel de todo esse trabalho dessa equipe técnica que a gente tem hoje, maravilhosas, nossas psicólogas queridas, que trazem essas reflexões riquíssimas, assim, que a gente, enquanto equipe, aprende muito, e aí é um despertar de novos horizontes, de novas possibilidades de aprimorar esse trabalho que o GEAPA vem desenvolvendo ao longo dos anos. E eu sempre digo, e hoje reforço, e quem já me viu falar vai lembrar que eu sempre digo assim, ó, quem passa por aqui tem que sair daqui com um novo olhar, uma nova linguagem, não é pegar filho para criar, não está pegando filho dos outros, não, todas essas, tem que desconstruir essas ideias, né, e ter esse olhar diferenciado, com vocabulário diferenciado. É isso, a minha contribuição de hoje, agradeço a presença de todos vocês, né, acho que a gente está encerrando aí, então já deixo meu boa noite e tudo de bom para vocês. Obrigada, Maria. É isso então, gente. Agradecemos, né, como a gente falou, né, essa noite que deu tempestade, né? Hoje foi bom estar no online também, né, porque acho que teríamos problemas no presencial hoje, mas o nosso próximo encontro em outubro, né, será presencial, né, vai ser um baita encontro, né? Estamos na torcida de uma confirmação de uma pessoa muito especial nessa área da infância, né, dessa parte do entendimento, né, da importância do vínculo familiar, né, então não percam, anota na agenda, primeiro domingo de outubro, né, vai vir uma pessoa de fora, uma referência na adoção, né, uma referência internacional, né, então façam esses ajustes na agenda para estar presente, tá, provavelmente vai ser no CAT, no nosso mesmo local. É uma profissional que traz, ela chega, ela preenche a gente de informação, de inquietações, é algo riquíssimo. Assim, olha, a gente está aqui na torcida para que ela aceite o nosso convite e possa trazer essa contribuição para Florianópolis, São José, Biguaçu, para a Grande Floripa, né? E aí a gente vai pedir para a ajuda de vocês, né? Que em breve a gente vai estar disparando o convite. E é para que vocês repliquem isso, né, dentro das redes sociais de vocês, seja no WhatsApp, seja no Instagram, Facebook, né, que vocês utilizarem, ou até no contato ali, né, de pessoas que vocês saibam que tenham envolvimento com a adoção, porque a gente quer casa cheia, né, nesse momento de onde temos uma pessoa tão importante, né, para esse meio da adoção. E aí, como Marilyn, não poderia faltar... Desculpa, Marilyn, aí cabe escola... Aqui, né? Deixa só, assim... se estender isso para escolas, para unidades de saúde, sabe? Às vezes já tem lá um filho, o filho já frequenta, professores, centros comunitários, assim, porque quanto mais a gente divulgar a questão da adoção, melhor, né, para todo mundo. Os familiares, né, pode ir também.